Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo, o programa com muitas informações relevantes para você, para sua família e para os seus negócios. E olha, eu separei 3 notícias que vão impactar sim a sua vida, os seus negócios, porque tudo comunica. Olha só a primeira de hoje, declarar valor menor na escritura. Esse é um barato que pode sair caro, você vai aprender hoje, tem notícias falando sobre isso. Uma outra notícia que vai impactar também, Tribunal de Justiça propõe fechar, é isso mesmo, extinguir 56 cartórios sem viabilidade econômica. Para você que acha que todo cartório é rico, vai aprender que não é bem assim. E o cartório do seu distrito, mais perto da sua casa, talvez feche e você vai ter que viajar um pouco mais longe para ter o serviço necessário. Então, fique ligado comigo. E olha só o que o STJ decidiu. Herdeira que paga aluguel para uso do imóvel não arcará sozinha com o IPTU. Então, se você ou alguém da sua família está passando por essa situação, fique aqui comigo para entender o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu a respeito desse caso, tá bom? Que mais? Gente, tem 2 cursos em andamento de uso capião extrajudicial e também de contratos e due diligência. Eu vou falar sobre esses cursos que vão acontecer em junho. Então, se você é profissional do direito ou do mercado imobiliário, fique ligado para você se especializar e se destacar no mercado, tá bom? No próximo bloco, vou falar sobre as perguntas. Nós temos recebendo várias perguntas, inclusive áudios, participando do programa, e eu fico muito contente mesmo com a interação de todos. E para finalizar com chave de ouro, vou receber a Adriana Muraro, que é uma contadora especializada em controladoria e é uma contadora que trabalha com alma, com coração, e é muito gostoso conversar com ela. E a gente vai falar sobre imposto de renda, pessoa física, e também sobre MEI, microempresário individual. Então, essas informações são muito relevantes. Já corre lá, pega seu papel, caneta, que eu volto já já. O mercado imobiliário é muito lucrativo, ainda mais para você que sabe o que é due diligência, entende de contratos imobiliários, com certeza você deve render altos honorários. E se você ainda não se especializou, vem comigo, vou fazer um treinamento presencial em Cuiabá para te explicar como funciona o contrato, que cláusulas você pode colocar e quais diligências prévias você deve saber e deve providenciar para realizar transações seguras. Então anote aí, já salve na sua agenda e garanta o melhor preço no primeiro lote. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria.
voltamos, foi rapidinho o intervalo, né? Pois é importante, vamos conversar. Separei 3 notícias relevantes para você. E a primeira delas é sobre a escritura de compra e venda de imóvel. Muita gente faz a compra, faz até a escritura, só que insiste em lavrar essa escritura por valor menor do que efetivamente foi pago. Então, eu separei uma notícia aqui que fala sobre esse assunto, que traz algumas situações que é para fazer você repensar nisso. E você vai perceber que não há vantagem nenhuma em reduzir esse valor, principalmente se você for o adquirente. Olha só por quê. Essa notícia que eu separei está aqui no site migalhas.com.br, tá bom? Você pode acessar de qualquer lugar que você estiver. É uma notícia do dia 2 de abril. É bem recente esse artigo aqui do Dr. Werner Damasio. E diz assim: o barato que pode sair caro, declarar valor menor na escritura. Isso é muito comum. Ó, vem aqui comigo. Eu que trabalho em cartório já há 4 anos, eu posso afirmar, é muito comum as pessoas quererem burlar o fisco e declararem valor menor. Para o cartório, inicialmente, não tem problema, porque se a parte está declarando que a transação, o negócio, né, foi um valor, por exemplo, de 100 e efetivamente ele pagou 500, nós não vamos lá investigar, nós vamos informar na escritura exatamente os valores mencionados, tá bom? Porém, essa escritura não fica só no cartório, ela vai subir para as centrais. A Receita Federal tem acesso a todas essas informações. E você depois vai fazer a sua declaração do imposto de renda. Isso mesmo. Inclusive, daqui a pouquinho, né, no nosso quadro de entrevistas, vamos falar sobre o imposto de renda com a contadora Adriana Muraro. Então, você vai fazer a sua declaração do imposto de renda e pode verificar que pode incidir outros tributos, tá? Então, esse é o momento aqui que eu quero trazer de alerta para você que acha que está economizando, acha que está sendo esperto e depois pode vir um tributo muito maior. Você já ouviu falar sobre ganho de capital? Não? Pois é. É importante você saber, porque a alíquota desse imposto é bem maior do que a do ITBI. O ITBI normalmente está ali por volta de 2%, 3%. E o ganho de capital, salvo engano, está na faixa de 15%. Então, veja bem se vale a pena. Olha, vem ver comigo esse artigo aqui, ó. Então, como eu já falei, do site migalhas.com.br. E ele traz uma introdução, normalmente, né, como eu falei, e aponta 6 situações aqui. Uma delas é o ganho de capital, como eu mencionei, porque se você declarar um valor, por exemplo, você comprou por 1 milhão, diz que comprou por 2 milhões e declara que pagou 1 milhão, depois você vende por 2 milhões, a Receita vai entender que você teve um ganho de capital de 1 milhão, tá? E efetivamente não, você pode ter vendido pelo mesmo valor que pagou, só que contabilmente vai parecer que sim. Então, fica esse alerta para você pensar sobre isso e declarar o valor que efetivamente foi pago. Pode pesar um pouquinho no momento da negociação, mas futuramente vai ser muito melhor. E eu tenho outros motivos para afirmar isso para você. Por exemplo, você já ouviu falar sobre evicção? Evicção é um termo técnico, é um termo jurídico que traz a possibilidade de você reaver algumas coisas. Por exemplo, se a venda for anulada judicialmente por problemas, né, seja na matrícula, problema no imóvel, né, e você pode alegar a evicção, erro que você não conhecia, que você ficou sabendo depois, que se você soubesse, você talvez nem tivesse fechado o negócio ou não por aquele valor. E aí, se você tiver que ser indenizado, você vai ser indenizado pelo valor que declarou na escritura e não o valor que efetivamente pagou. Então, mais um motivo para você declarar o valor correto. Outro motivo, já ouviu falar sobre direito de preferência? Já, né? Por exemplo, você tem um imóvel e ele está
alugado. O inquilino tem preferência na aquisição deste imóvel. Se você ofereceu para o inquilino, vamos supor, por 100 mil, e de fato você vendeu por 500 ou por 300, quanto for a mais, se ele descobrir que, na verdade, o que você vendeu está escriturado por 100, ele pode depositar esse dinheiro e falar, não, o imóvel é meu, eu tenho preferência. E aí você pode perder o imóvel nessa situação, tá? E é uma situação legal. Outra possibilidade, redução de crédito. Achei bem útil esse artigo, bem didático, inclusive. Se você faz uma escritura dizendo que comprou por 100 e vai querer que o banco te empreste 500 porque você pagou 500, mas cadê a prova de que você pagou 500? Ele vai pelo valor que está escriturado. Se ele for dessa forma, você não vai conseguir o crédito. E se você tiver algum problema ali, você vai perder um imóvel com a diferença de 400. É muita coisa. E às vezes a pessoa não pensa nessas consequências, ela só quer economizar ali, naquele momento de fazer a escritura, né? Olha, mais 2 razões para você escriturar pelo valor correto. Uma delas, desapropriação. Já ouviu falar? Mas não vai acontecer, desapropriar. Pode ser. Se o município precisar passar uma rua ali ou vai utilizar seu imóvel para alguma finalidade pública, ele vai desapropriar o seu imóvel. Qual o valor que ele vai pagar? O que está na escritura? Ou o valor venal, que às vezes é muito mais baixo? Ou o valor que você quer, o valor que você efetivamente pagou? Pensa, então você tem que comprovar se isso vai ser discutido, o valor que vai ser pago judicialmente, você tem que demonstrar para o juiz que esse valor que você efetivamente pagou está na escritura. Um outro motivo, autuações fiscais e multas. A Receita Federal e as prefeituras possuem mecanismos de identificar subdeclarações, né, declarações abaixo, né, como comparação para o valor venal de transações semelhantes a auditorias e pós-transação. E se a fraude for detectada? Você, além de ter que pagar o imposto devido pela diferença, você ainda vai receber a multa. Então, é muito risco. Não vale a pena, tá bom? Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Olha só, próximo assunto é sobre cartórios. Não sei se você tem acompanhado, nós aqui no estado de Mato Grosso temos aproximadamente 258 cartórios. E tem um projeto em andamento para fechar 56 cartórios distritais. O que é isso? De distritos. Nós temos muitos distritos aqui no estado de Mato Grosso. Esse projeto é para fechar cartórios que não existem na prática. Ele tem a autorização, né, para instalação, mas ninguém quis. Então, o último concurso aqui do estado de Mato Grosso finalizou em 2021, né? Foi quando, inclusive, eu tomei posse. Entrei em exercício. E ninguém escolheu esses cartórios. Com isso, fica vago. E cartório não tem salário fixo. Muita gente acha que já tem um valor fixo ali para ele receber todo mês, igual o juiz, promotor. Não é. Nós somos empreendedores, assume o risco da atividade. E por isso, muitas pessoas não querem, porque se não tem liberdade econômica, não tem um retorno, não vale tanto a pena. Agora, fica aqui a pergunta para você pensar. Será que não seria mais interessante oferecer uma subsistência para que tenha mais cartórios em locais distantes, para que você não precise se deslocar, né, grandes trajetos para ter um serviço público, para ter uma assistência, uma orientação, ou é melhor fechar por economia? Porque você sabe, né, os cartórios contribuem, 20% do seu faturamento bruto é destinado a um fundo do Tribunal de Justiça, que é um órgão fiscalizador, né, e tem essa receita, mas é gerido, isso tudo depende de lei específica destinando. Então, a pergunta que fica aqui para reflexão, será que seria interessante realmente fechar por economia ou mudar a forma de gestão
e proporcionar uma forma segura e economicamente viável para que alguém aceite administrar esses cartórios. Porque senão você vai ter que ir mais longe, né? Quem está na capital não tem tanto problema, mas quem está distante vai ter que viajar, tá? E essa matéria, se você quiser consultar, olha, tem vários locais, mas aqui eu cito agora vgnoticias.com.br, tem um projeto de lei em andamento, tem todas as informações para você pensar, tá bom? E para finalizar aqui o nosso bloco de notícias relacionadas ao nosso ecossistema cartorial, vamos falar aqui sobre herança. Ó, herdeira que paga o aluguel. Você sabia que é possível herdeiro pagar aluguel? Isso tem muita dúvida. Já recebi perguntas, inclusive aqui no quadro, né, que eu respondo as perguntas. Se você é herdeiro e tem outros herdeiros que também têm o mesmo direito que você, ele pode morar, algum pode morar, mas vai pagar o aluguel proporcional para os outros. Os outros também têm o mesmo direito de morar e se eles não estão residindo ali, então eles têm direito sim ao aluguel, tá? E aí essa decisão aqui do STJ, nesse julgado, a notícia é do dia 7 de abril, no migalhas.com.br, e é de lá da 4ª turma, né, do STJ, que afastou a cobrança do IPTU sobre o quinhão da herdeira. Por quê? Todos têm o dever de pagar o IPTU. É isso mesmo, também. Você vê que são muitas nuances, são muitos detalhes que você vai aprendendo aqui passo a passo. É até por isso que o nome do programa é Cartório Passo a Passo. Aos poucos a gente vai trazendo informações relevantes que impactam famílias, que impactam negócios, que impactam decisões, né? Eu digo que são informações que orientam as suas decisões. E daqui a pouquinho eu vou responder as suas perguntas, as perguntas enviadas, encaminhadas ao nosso WhatsApp, eu vou responder já, tá bom? Após o intervalo. Então fica comigo que eu volto já. Imobiliário é muito lucrativo, ainda mais para você que sabe o que é due diligence, entende de contratos imobiliários, com certeza você deve render altos honorários. E se você ainda não se especializou, vem comigo, vou fazer um treinamento presencial em Cuiabá para te explicar como funciona o contrato, que cláusulas você pode colocar e quais diligências prévias você deve saber e deve providenciar para realizar transações seguras. Então anote aí, já salve na sua agenda e garanta o melhor preço no primeiro lote. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Chegou o momento mais esperado. Você que enviou a sua pergunta para o WhatsApp do programa Cartório Passo a Passo, pode ser que nesse momento eu já responda a sua dúvida. Eu digo pode ser porque eu recebi muitas perguntas, então como não temos tempo para responder a todas, vou responder 10 hoje. É isso mesmo, tá bom? Então anote aí o nosso WhatsApp, se você está conhecendo o programa agora, se ainda não sabe o nosso WhatsApp, anote aí. E também vai ficar aqui na tela, tá? 9960-9904. E esse bloco é um oferecimento do nosso patrocinador, você já sabe, né? O Improte. O Improte é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à inclusão social e ao desenvolvimento humano.
É isso mesmo, também uma forma de conectar a atividade de protesto de títulos mercantis com estudos científicos e filosóficos, destacando o compromisso com a ética, a justiça e a inovação no campo jurídico e econômico. O Improt tem a missão de promover o conhecimento e a conscientização sobre a atividade de protesto, assegurando a transparência, a justiça nas relações entre credores e devedores. Ele visa não só auxiliar empresas e a comunidade em geral na recuperação eficiente de créditos, mas também a mediar soluções justas para o devedor, contribuindo para um ambiente financeiro saudável. E isso é muito importante, não é mesmo? Por quê? Porque isso contribui com toda a economia, com toda a sociedade. E tem tudo a ver com o cartório passo a passo, que traz informações de utilidade pública para você, para sua família e para os seus negócios. Não é à toa que essa é a nossa mensagem principal aqui. Vamos lá, eu recebi várias perguntas e eu quero esclarecer para vocês aqui. Então, já vamos começar com a primeira, por favor. Boa tarde, minha esposa faleceu, meus sentimentos. Fiz o inventário judicial e já foi finalizado. Tenho 2 filhas maiores de idade, porém ficou um imóvel que está alugado. Não entrou no inventário. O que fazer para poder vender este imóvel que é documentado e registrado em cartório? Primeiro, meus parabéns, né? O documento desse imóvel está regular, registrado em cartório, ótimo, muito bom. Olha, o nome dele não está aqui. O que você pode fazer chama-se sobrepartilha. Então, como você já fez o processo de inventário normal, tanto faz, né? No caso aqui foi inventário judicial, poderia ser feito também o extrajudicial, que é o feito nos cartórios de notas. Então, como esse imóvel ficou de fora, você, não sei qual foi o motivo, né? Normalmente tem que arrolar todos os bens, mas não tem problema. Você pode fazer a sobrepartilha. Essa sobrepartilha é o mesmo procedimento do inventário, mas vai mencionar que já teve o inventário, vai mencionar o número do processo, vai ter relação com o ITCMD, verificar o que foi apurado, se foi isento ou não. Mas o que você precisa saber é que sim, dá para fazer em cartório a sobrepartilha também. Você vai precisar de um advogado para fazer esse procedimento, da mesma forma como você fez antes, tá bom? E precisa haver consenso. Se as suas filhas já são maiores de idade, elas têm que concordar também, ver qual é o quinhão delas referente a esse imóvel, tá bom? Espero ter esclarecido a sua dúvida. Próxima pergunta. Quais são os procedimentos para fazer a uso capião extrajudicial no cartório? Muito obrigada pela sua pergunta. Olha, procedimento principal, você tem que escolher um cartório de notas do município onde está localizado esse imóvel. É isso mesmo. Você, nesta situação aqui, você não tem a liberdade de escolher o seu cartório. Você vai ter que fazer necessariamente no cartório de onde está localizado o imóvel, tá? Fora isso, você é livre. Então, você vai precisar de um advogado. Nesse procedimento, requer, né, é exigida a presença de um advogado, não é facultativo. E aí, você vai escolher esse cartório, vai fazer uma ata notarial, que é um documento público, um pouquinho diferente de uma escritura normal, e depois o seu advogado vai dar entrada no registro de imóveis. É isso mesmo. Então, vai ter um procedimento no cartório de notas e, em seguida, no registro de imóveis. O registrador de imóveis vai atuar como juiz na causa. Exatamente, você tem que convencê-lo de que preenche todos os requisitos para ser declarada a uso capião extrajudicial na modalidade que você e o seu advogado requererem, tá bom? Próxima pergunta. Boa tarde, estou mexendo com inventário e o IPTU vem em nome do antigo dono. Já fui na prefeitura para passar para o meu nome e não consegui. Tem algum problema? Eu pagando em nome de outra pessoa? Pois fico preocupada com isso. Meu nome, aqui acho que é outra pergunta, né? Geralda Dionísio, de Cuiabá, Mato Grosso. Olha, você está fazendo o inventário e o IPTU está em nome do antigo proprietário. Você pagar não tem problema, você não pode deixar de pagar porque, pelo que eu entendi, você já adquiriu este imóvel. Então, você tem que pagar, ainda que esteja em nome de outra pessoa.
O IPTU é uma obrigação que juridicamente é chamada de propter rem. O que esse nome significa? Significa que ele acompanha a coisa. Então, se está no nome do antigo proprietário, ou está no seu nome, ele vai acompanhar. Quem estiver como proprietário desse imóvel vai ser obrigado a pagar, tá? Agora, você vai fazer o inventário, precisa estar de forma regular com o município. Você vai precisar obrigatoriamente de uma certidão negativa de débitos tributários ou uma certidão positiva com efeitos negativos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, você está devedora, mas fez um parcelamento, tá? Você pode ter feito um acordo de parcelamento e você pagou a primeira parcela, esse parcelamento já está vigente e você vai continuar pagando. Então, nessa condição, você consegue uma certidão positiva, porém com efeitos de negativa. Então, dessa forma, a gente pode lavrar o seu inventário extrajudicial nos cartórios, tá bom? Espero ter ajudado, obrigada pela pergunta. Como faço para regularizar um imóvel que está apenas com o contrato de gaveta? Você que me mandou essa pergunta, olha só. Contrato de gaveta é muito comum. As pessoas acham que não precisam registrar, que vai ser caro, vai ter que pagar o ITBI, vai ter que pagar o registro. Porém, a garantia é muito grande. E se você quer regularizar, ótimo. O que você vai precisar fazer? Apresentar os seus documentos como adquirente e os documentos do vendedor. E também desse contrato, né, que vocês fizeram em qualquer cartório de notas do Brasil, tá? Então, pode ser no mesmo local do imóvel, pode ser no mais perto da sua casa, pode ser naquele da sua confiança, qualquer cartório de notas. A única coisa que pode divergir é como você vai assinar. Se for de forma eletrônica, tem requisitos de competência territorial. Mas, para te adiantar, se você é daqui do Mato Grosso mesmo, e o imóvel é daqui, qualquer cartório de notas você pode assinar de forma eletrônica, tá? Pela plataforma do e-notariado. Vai facilitar muito a sua vida, não precisa nem sair de casa, com o celular você consegue finalizar, tá bom? Espero ter ajudado. Próxima pergunta. Ah, é um elogio, gente, isso é bom, né? Tem que mostrar os elogios também, né? Parabéns pelo programa, Erci César de Osmar Cabral, obrigada. Um beijo para você. Mandou até um print aqui que ela estava assistindo. Legal. Próximo, por favor. É possível fazer um divórcio direto no cartório? Quais são os requisitos? Sim, é possível, sim. Você vai precisar de advogado. Este é mais um ato que é indispensável a presença do advogado. Então, você pode escolher. Você é livre para escolher o cartório de notas que vai lavrar esta escritura do seu divórcio. Primeiro, meus sentimentos, que é mais uma família que se desfaz, mas quando não tem jeito, então você pode fazer e é de forma rápida, segura e eficaz. Inclusive, já pode fazer também a partilha dos bens adquiridos durante esse casamento, tá bom? É bem tranquilo, você vai precisar dos seus documentos, documentos do cônjuge, do advogado. O advogado vai fazer um requerimento, vai juntar tudo isso e apresentar no cartório. Estando tudo de acordo com os documentos comprovados, vai ser feita a escritura e vocês assinam. Às vezes na mesma semana, dependendo da movimentação ou tipo de divórcio, né? Tendo consenso, isso é primordial. Não dá para abrir mão, é um requisito expresso. Precisa ter o mínimo de diálogo e aceitar o divórcio da como vai ser feito. E dá para fazer até com menores de idade, sabia? É isso mesmo. Se você é novo aqui, ainda não sabe, já é possível. Desde 2022, aqui no estado de Mato Grosso é permitido. E agora o Brasil todo, com a resolução 571 do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, pode ser feito divórcio, mesmo que você tenha filhos menores de idade. Dá para regulamentar visita, guarda, alimentos, pensão, tudo isso de forma rápida, segura, sem dor de cabeça, com privacidade, tá? Muita discrição também. Então, fica aqui a recomendação e eu muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? Próximo. Olá, meu pai faleceu e minha mãe também. Meus sentimentos.
e mais 3 irmãos. Nossa, quanta dor, hein, gente? E não fizemos o inventário. O que devemos fazer? Nós, filhos, eram 8 e somos 5. E meus pais deixaram uma pequena casa. Olha, meus sinceros sentimentos. Eu também já perdi entes queridos da família. Eu sei como é difícil, mas faz parte da vida. Você, para regularizar essa casa, independente de ser pequena ou grande, o procedimento é o mesmo, tá? O que pode diferenciar é o valor, o custo para regularizar esse imóvel, né, e fazer o inventário. Como os 2 faleceram, se os 2 eram proprietários, tem que fazer o inventário dos 2 para você conseguir liberar esse imóvel. Por que eu digo assim, se os 2 eram proprietários? Porque isso vai depender de quando foi adquirido esse imóvel, qual era o regime de bens que os 2 tinham, né, no casamento. E aí, esses irmãos que já faleceram, precisa verificar se eles deixaram descendentes, ou seja, filhos, netos, porque podem ser herdeiros também, né? Tem que ver se eles faleceram antes dos pais ou se foi depois dos pais. Tudo isso tem repercussão na herança. Se vai ser um valor X, se vai ser um valor Y. Tem que ser verificado qual foi o momento da abertura da sucessão. A abertura da sucessão é no momento do óbito, tá? Então, precisa ser verificado. Você pode procurar qualquer cartório de notas aqui do estado, verificar e conversar com o advogado, precisa de advogado para isso e solucionar, tá bom? Precisa de outros documentos, também certidão negativa, mas enfim, o principal é que mesmo tendo várias pessoas falecidas, é possível também fazer em cartório. Vai ficar um pouco mais complexo porque são vários inventários juntos. Mas não tem problema, dá para fazer também, tá bom? Obrigada pela pergunta. Próxima pergunta. Que honra ter uma profissional como a doutora Alcione tirando nossas dúvidas com tanta dedicação. Obrigada, tem que deixar o nome aqui para eu falar, gente. Mas obrigada pelo carinho, eu fico muito feliz que as informações do programa Cartório Passo a Passo estão sendo úteis para vocês. E eu espero sempre trazer novas informações ou consolidar, né, aprendizados, romper paradigmas, aquilo que você acha que é, né, mitos, né, e esclarecendo que o cartório é um parceiro da sociedade. Aquela frase minha, né, cartório em você, tudo a ver. E você vai ver que está realmente conectado de forma grandiosa. Próxima pergunta. Nós temos um áudio hoje. E é um áudio um pouco longo, então não dá para ouvir todo, mas põe só um trechinho dela para falar o nome dela. Boa noite, meu nome é Jurema, eu moro em Várzea Grande e a minha pergunta é com relação a bens que a gente tem, né? Nós temos uma casa que ficou de herança do meu pai e da minha mãe, só uma casa. E essa casa está no nome da minha mãe. Ela já faleceu há 31 anos. Nós nunca fizemos inventário. Meu pai já tem 5 que faleceu, também não mexemos no inventário. E agora eu quero fazer o inventário. Só que nós estamos com o IPTU também atrasado dessa residência. E eu fui ver na prefeitura, eles disseram que eu tenho que pagar, né, os atrasados, né? Mas para ser pago tem que ser passado para o meu nome. Aí eu queria saber se teria como, por os dois já serem falecidos, teria como estar cancelando ou eu tenho que estar pagando. E para fazer esse inventário, teria custo também. Eu gostaria de saber como, porque eu fiquei sabendo que pode fazer pelo cartório. Mas ir diretamente no cartório. Mas se eu for diretamente, tem que estar todos os IPTU pagos? A minha dúvida é essa também. Então eu queria que vocês me orientassem. Olha, a dona Jurema trouxe no áudio dela que a mãe dela faleceu há mais de 30 anos. E que o pai também faleceu há uns 5 anos, tá? E que eles têm um único imóvel e com débito de IPTU. E pede como é que eles podem fazer para resolver isso.
Olha, primeiramente o seguinte, não importa quanto tempo faleceu. Você sempre pode fazer o inventário, pode regularizar esse imóvel e distribuir o quinhão para sua família. Todos têm direito de receber a parte que lhes cabe, tá bom? Precisa de advogado, precisa regularizar esses débitos. A pergunta maior dela aqui é, fala, tem débitos de IPTU, eu vou ter que pagar tudo? Olha, depende, precisa verificar quantos anos está devendo, 30 anos? Se o município não cobrou, você pode pagar dos últimos 5 anos, que a gente já falou aqui sobre prazo prescricional, mas precisa ver se não foi interrompido esse prazo, se está protestado ou não. Então, são muitas situações que mudam a resposta de acordo com a realidade. Mas é possível sim fazer o inventário, mas não dá para abrir mão do tributo. Os cartórios, nós tabeliães, nós atuamos como os fiscais também, nós somos obrigados a exigir a certidão negativa para finalizar esse ato. Então, não dá para dispensar. Se porventura a família não tem condições econômicas para fazer, existe a possibilidade de você contratar, aliás, pedir auxílio à Defensoria Pública. Tem hipóteses em que é concedido o benefício da justiça gratuita também para o serviço extrajudicial. Mas isso deve ser requerido e comprovado, tá bom? Espero ter ajudado. Próxima pergunta. Me chamo Clara e minha pergunta é se é possível mudar o nome no cartório sem o processo. Clara, obrigada pela pergunta. Um beijo para você. Sim, é possível. Sabe, essa é uma novidade até para muitas pessoas, porque é relativamente novo. Salvo engano, foi em 2022 que a lei foi aprovada, permitindo que você mude. Antes, só em hipóteses restritas. Agora, não. Se você é maior de 18 anos, você pode mudar o seu nome uma vez, sem precisar justificar por que você quer mudar. Por exemplo, seu nome é Clara, você quer se chamar Maria. Tudo bem. Então, você vai fazer o requerimento e solicitar a alteração do seu nome. Essa é uma permissão legal de uma vez, tá? Você pode fazer sim de forma administrativa no cartório de registro civil das pessoas naturais. Que cartório é esse? É aquele de registro de nascimento, do casamento e de óbito, tá? Esse tipo de cartório que você pode fazer. E uma informação preciosa para você. Você não precisa ir no cartório onde você foi registrado. É isso mesmo. Você foi registrado, por exemplo, lá em São Paulo e você mora aqui no Mato Grosso como eu. Então, você não precisa ir lá. Você pode fazer aqui no Mato Grosso e aí o cartório vai comunicar isso ao seu cartório de origem e vai averbar lá que você, Clara, passou a se chamar Maria, por exemplo. Tá bom? E é bem acessível também os valores dos emolumentos aqui do estado de Mato Grosso. Espero ter esclarecido a sua dúvida, tá bom? Beijo. Próxima pergunta? Ah, não é pergunta? Deixa eu divulgar, né? Nós temos novos cursos disponíveis. No dia 14 de junho, olha só, 14 de junho eu vou fazer um treinamento sobre contratos imobiliários. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Mesmo com a formação jurídica, advogados, né, já no mercado, tem dúvida. Ou corretores de imóveis que já fazem intermediação de negociações, querem aprimorar, então pode sim se aperfeiçoar com esse treinamento que eu vou oferecer. Já estou oferecendo, as inscrições estão abertas. Pode ir lá no meu Instagram, Alcione Montani Tabelian, tem o link na bio lá para você se inscrever, tá bom? E o outro curso é de uso capião extrajudicial. Eu já fiz uma edição deste treinamento, foi um sucesso, graças a Deus. O auditório estava lotado de pessoas sedentas de conhecimento. Passamos o dia todo e foi muito, muito gratificante ver que o conhecimento foi bem útil, que acrescentou de fato mesmo aos advogados. Então, você que quiser conhecer um pouco mais, entra lá no meu Instagram, Alcione Montani Tabelian, e aproveite, reserve logo a sua vaga, porque está com desconto para o primeiro lote, tá bom? Então tá bom, olha, eu volto daqui a pouquinho com o nosso quadro de entrevista. Eu vou receber a Adriana Muraro, que é contadora, ela é dona do escritório Muraro de Contabilidade, aqui mesmo no Mato Grosso, em Várzea Grande, que é uma
bênção de mulher. Ela tem uma vivência maravilhosa, uma experiência de mais de 14 anos e nós vamos falar sobre imposto de renda de pessoa física. Eu, você, todos nós temos esse dever, então você vai aprender muito com isso. Eu volto já já. Imobiliário é muito lucrativo, ainda mais para você que sabe o que é due diligence, entende de contratos imobiliários, com certeza você deve render altos honorários. E se você ainda não se especializou, vem comigo, vou fazer um treinamento presencial em Cuiabá para te explicar como funciona o contrato, que cláusulas você pode colocar e quais diligências prévias você deve saber e deve providenciar para realizar transações seguras. Então anote aí, já salve na sua agenda e garanta o melhor preço no primeiro lote. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Voltamos, foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? E agora o momento mais aguardado, o momento de você aprender com a nossa convidada de honra, que é a minha amiga Adriana Muraro. Ela que é contadora e empresária contábil, também é responsável pela contabilidade do meu cartório já há 4 anos. Ela é formada em Ciências Contábeis pela Univag e com especialização em Auditoria e Controladoria Empresarial pela Universidade Federal aqui do estado de Mato Grosso. E ela tem um propósito lindo, gente, é isso mesmo, o propósito de desenvolver uma contabilidade personalizada, entendendo as particularidades de cada negócio, oferecendo soluções eficazes. E é bem assim mesmo, eu falo que é contabilidade humanizada. Adriana, que alegria te receber aqui. Obrigada. Honra minha, mais uma vez. É uma alegria, você já que participou da nossa primeira temporada, então fiquei muito contente de você poder vir participar aqui novamente, agora em casa nova, né, aqui na Rede TV Cidade Verde. E eu tenho certeza que você tem muito a contribuir para esclarecer sobre a área contábil para todos os nossos telespectadores. Vamos lá. Nós estamos perto, já na fase de imposto de renda. Então eu pensei da gente conversar sobre imposto de renda de pessoas físicas. Muita gente tem dúvidas sobre isso, o que pode, o que não pode, né? E a nova temporada está aí. Até quando vai o período de entrega do imposto de renda? Então o imposto de renda já começou, né? E nós temos aí o prazo até 30/5/2025 para fazer essa entrega, onde milhões de brasileiros são obrigados a apresentar sua declaração aí à Receita Federal. Uhum. E quem está obrigado a imposto de renda? Todo mundo é obrigado a fazer imposto de renda? Nem todo mundo. A gente tem alguns requisitos que tem que levar em consideração para poder ver se a pessoa precisa declarar ou não. Né? O primeiro é o rendimento tributável. Né? Quem ganhou acima aí de 30.639,90 no ano de 2024, precisa aí estar comparecendo com a declaração para a Receita Federal. 30 mil por ano? Isso, dividido por no ano passado, por 12, né? Então, recebeu anual 30.639,90, precisa apresentar a declaração. Esse é o primeiro requisito para declarar o imposto de renda. Gente, eu estou sorrindo porque, assim, contadora é precisa. Tem que falar os reais centavos. E os centavos também. Faz diferença. Faz diferença para a Receita. Que legal. E o que temos de novidade com relação ao imposto de renda ou a forma de declarar imposto de renda de pessoa física para esse ano de 2025? A gente vai falar aí mais umas situações, né, para a gente poder declarar o imposto de renda. Né? Então, quem teve aí rendimentos isentos acima de 200 mil, precisa declarar também.
Tá? Quem tem patrimônio, terreno, casa, apartamento, fazenda, chácara, acima de 800 mil, também é obrigado. Gente, é muita informação, muitos números. Vocês podem assistir o programa, que tem os reprises, e depois também tem no YouTube, @Cartório Passo a Passo, para você ficar atento. Ou você que já pegou a minha dica no início do programa, tá com seu caderninho, já toma nota de tudo, que vai aprender muita coisa útil, né? Muita informação relevante. Necessário. E uma pausa aqui, gente, eu esqueci de falar no começo, essas flores lindas aqui, mostra aqui, por favor, olha, é um presente dessa linda, obrigada. Imagina. Eu amo orquídeas e Viu? essas aqui são lindas, eu amo mesmo. Acertou. Muito bom. Adriana, quais são os erros mais comuns quando a pessoa vai fazer a declaração de imposto de renda, às vezes quer fazer sozinha, né, que é possível, o que as pessoas mais erram? O nosso primeiro ponto aí, enquanto contadora, né, o que eu oriento é não se aventure a fazer o imposto de renda. É aí que surgem os problemas mesmo com o leão. As pessoas têm medo do leão justamente por isso. Né? Porque você precisa de um profissional ali para estar fazendo a sua declaração, que é o profissional capacitado. Quando a pessoa tem um problema com malha fiscal, né, o famoso leão, e ela vai até a Receita Federal, né, para poder ver como resolver, lá o auditor, ou analista, ou atendente, ele vai sugerir que se contrate um contador para resolver. Né, porque é necessário um contador para poder estar fazendo essa declaração. São muitas informações técnicas, São muitas né? informações técnicas. Não é assim, tá liberado no aplicativo aqui, eu vou fazer a pré-preenchida, é rapidinho. Tá? O maior erro que as pessoas cometem é declara o dependente. Mas o dependente tem renda. E aí não declara a renda do dependente. Então, dependendo da situação, esse dependente, ele não compensa incluir na sua declaração, porque a renda dele vai somar com de quem está declarando e o imposto vai tributar maior. Então, se o dependente tiver renda, a nossa orientação é avalie o impacto desse imposto somado ao seu, se compensa ou não. Tem que primeiro avaliar. Como que avalia? Declara o dependente, declara a renda dele e vê o imposto a pagar. Tira o dependente, tira a renda dele e vê o que sobrou. Então, dá para fazer essa simulação antes de enviar a declaração para a Receita Federal. Que interessante. E aqueles, assim, que já caíram em malha fina, né? O que você tem de recomendação? Ou como fazer para evitar, né? Essa já é uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade. Precisa guardar todos os comprovantes, né? Então, assim, não resolve, lá na Receita eu fiz a pré-preenchida, a própria Receita importou tudo. Precisa guardar, porque a Receita, ela tem... aleatoriamente chamado contribuintes, para que se apresente os comprovantes ali de despesa médica, dentista, escola de filho. Então, aleatoriamente ela chama assim e a gente tem que comprovar. Comprova com um documento. Então, a nossa dica enquanto contadora guarde todos os documentos numa pastinha, lá na sua casa mesmo, ou escaneia, salva no computador. Né? Eu sou da época mais moderna, né? Eu escaneio e guardo no computador, no OneDrive, que não tem como perder. Ainda bem, porque ela faz a minha. Isso é ótimo, gente, porque eu sou da época do papel e eu ainda gosto muito do papel, sabe? Pegar aqui, ó, papel. Mas isso é muito importante, seja no papel, seja digital, que a pessoa se organize, seja proativo, assim, diligente, né, de deixar tudo organizado, porque a Receita tem um prazo até longo para poder verificar essa declaração e, de repente, até cobrar o imposto de lá de trás. 5 anos. 5 anos. Então, você tem que guardar por 5 anos. A Receita pode te chamar durante 5 anos para prestar esclarecimento. Muito importante isso, essa dica para você aprendendo aqui com a Adriana Muraro, que é contadora aqui no Mato Grosso. Várzea Grande o seu escritório, né, Adriana? Várzea Grande. Você está há quanto tempo exercendo a contabilidade? Há mais de 14 anos. 14 anos, muita prática, não é mesmo? Muita vivência. Eu sempre falo que a teoria é importante, mas a prática ela é essencial. Sim. E não só a prática da contabilidade, mas de gestão, de empresa, de tudo mais, né? É muito importante. E eu testemunho, gente, ela é uma fofa. Contadores normalmente são mais retos, assim, aqui, quadradinho, né? Mas ela e a equipe dela realmente dão um atendimento humanizado. Não tem uma vez que eu peço alguma coisa que não vem uma resposta ou vou verificar, imediatamente já respondo, então... Fica aqui a minha, inclusive, indicação. Adriana, a gente falou de malha fina, né? Mas vamos suavizar essa conversa, assim, sobre restituições.
quando que o contribuinte tem a possibilidade de receber algo de volta, né, dos tributos que foram pagos? Eu vou colocar um ponto aqui, porque as pessoas confundem, né, sobre a restituição. A Receita, ela não te devolve nada, né, ela não te dá esse dinheiro. É algo que você pagou a mais e ela está te restituindo. Né? Então, o que acontece muito que a gente percebe no escritório? O cliente ele não recolheu nenhum tributo de imposto de renda retido na fonte. O prolabore dele ali é em torno do salário mínimo, que não tem a retenção. Aí chega lá no imposto de renda, ele me apresenta um monte de despesa médica, despesa com escola de filho. Aí ele fala, mas eu não vou restituir nada? Não vai restituir, porque não houve a retenção no ano anterior. Então, a Receita, ela não te dá o dinheiro, ela te restitui o que você já pagou. Né? Então, esse recolhimento mensal que a gente faz até lá no seu RPA, né, é uma forma antecipada da gente pagar o imposto. Porque a forma final vai chegar no imposto de renda, onde a gente vai poder dizer, olha, lá no ano passado, a gente teve este rendimento tributável, já recolhemos de imposto de renda isso, vamos apresentar as despesas, né, que você tem, seja médica, seja com psicólogo, dentista, né, despesas ali da área da saúde em geral, e aí a Receita vai te restituir, vai falar, olha, pelas suas despesas você pagou um pouco a mais, então eu estou te restituindo. Tá? Então, assim, quando o empresário está recolhendo lá o imposto de renda no prolabore dele, ou o funcionário CLT está lá tendo desconto em folha, é uma forma antecipada de a gente pagar o imposto, para que não chegue lá na hora da declaração e esteja o imposto muito alto para pagar. Mas já aconteceu também a gente recolhe todo o tributo no mês a mês e aí chega no imposto de renda, tem um valor residual a pagar. E aí a gente pode pagar esse valor aí até 8 parcelas. Né? Por que isso acontece? Né? Situações do seguinte, o empresário, ele tem um CNPJ, mas ele é CLT numa outra empresa. Então, o CLT registrado com o prolabore vai somar. Né? E eu não tinha informação que ele era CLT. Né? Então, soma e aí o imposto não foi o suficiente. E aí tem que pagar. Gente, olha essa informação aqui. Você está querendo dar um jeitinho, né, para receber um dinheirinho de volta, omitir algum tributo, mas não tem jeito. Você pode até esconder da contadora, mas aí depois o leão vem e pega, né? Muito importante. Então, nesse caso, a pessoa tem 2 fontes de renda e não mencionou. Daí, lá na hora da declaração, a gente geralmente procura fazer por dentro da Receita Federal, que a própria Receita nos dá o que teve de rendimento tributável. Porque se a gente for deixar só por conta do contribuinte, pode ser que ele não passe tudo. Né? Então, a gente entra lá com o acesso dele, com a autorização dele dentro da Receita e busca todas as fontes de rendas tributáveis que a Receita está dizendo que ele teve. Né? Então, assim, a Receita já sabe que você teve. Ela só quer que você entre lá e faça o correto. Isso é importante, porque se você fizer a declaração sem fazer essa consulta prévia, vai ser uma declaração equivocada, né? Errada ou incompleta. E aí poderia até dar margem de vir para cair em malha fina? Vai cair na malha fina, porque é uma omissão. Pegou a dica? Vai cair na malha fina. Anota isso, é muito importante, né? Muito importante mesmo. Adriana, eu estava conversando contigo antes de começar aqui a gravação e a gente falou sobre mitos e verdades. Que sobre esse assunto, assim como cartórios, muitas pessoas têm conceitos equivocados, né? Assim, pré-estabelecidos e acham que é uma verdade. Vamos fazer uma brincadeira aqui do que é mito e verdade? Vamos lá. Então, vamos lá. Se eu não tenho imposto a pagar, não preciso declarar? É um mito. Mito. Por que é mito? Porque você pode ter um imóvel lá somados, avaliados em mais de 800 mil, então você tem que declarar. Ou você pode ter um rendimento isento, que é distribuição de lucros, né, no caso de uma empresa, ou lucros aí de caderneta de poupança acima de 200 mil anual, que você também está obrigado a declarar. Não tem imposto a pagar, mas você é obrigado a declarar. Aí, ó, pegou a dica? Próxima, vamos brincar aqui. Declarar muitas deduções aumenta as chances de cair na malha fina? Mito. Mito? Aí, pode colocar todas as deduções possíveis. O que você precisa ter em mente você precisa guardar todas as notas fiscais e comprovantes das despesas no prazo de 5 anos. Aí, ó, ótimo. Eu tô gostando dessa brincadeira. Se eu cair na malha fina, vou pagar uma multa automaticamente? Mito.
Mito, ótimo. Por Vai quê? receber uma notificação. Tá. A notificação recebe via ECAC, Caixa Postal. ECAC é um portal da Receita Federal. Eu já ia perguntar o que é ECAC. ECAC é um portal da Receita Federal que nós, contadores, entramos lá e verificamos todos os meses, seja pessoa física ou jurídica, quando é nosso cliente, né? Para ver se tem alguma notificação, tá? Ou, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, verifica se o endereço lá, constante lá na sua declaração, está atualizado com o seu endereço, porque a Receita, uma vez que caiu na malha fiscal, ela vai notificar primeiro. Tá? Essa notificação vai chegar tanto via ECAC, portal, Receita Federal, ou uma AR lá no seu endereço. Se o endereço estiver desatualizado, ela vai do mesmo jeito. E se você não cumprir o prazo, aí sim você vai ser multado. Gente, essa informação aqui é preciosa. É muito simples, mas é precioso o que a Adriana está falando. E eu, na época que exercia a advocacia, tive a oportunidade de ver vários contribuintes que perderam o prazo de recorrer de forma administrativa. Então, o que a Adriana está falando, se você receber pelo AR, aquele aviso de recebimento dos Correios, você pode receber essa comunicação. Então, atualize o seu endereço nos cadastros com a Receita Federal. Esse ECAC é um sistema, né, que vocês, contadores, com a permissão do cliente, conseguem acessar e verificar também. Então, fiquem atentos, a gente está no mês de declaração, acho que essa informação, por mais simples, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Precisa atualizar o endereço na declaração. Olha aí, muito importante. Para não perder o prazo para recurso. Então, se você for notificado, precisa juntar essas notas fiscais, verificar todas esses Quando esclarecimentos. notificado, a Receita já coloca para o contribuinte aquilo que ele precisa apresentar. Ótimo. E qual o prazo que ele tem para aquilo, né? Então, ele recebeu uma notificação, imediatamente busca aí a ajuda de um profissional contabilista, né? Para que se monte um dossiê eletrônico, tá? Porque a Receita vai receber esse processo via dossiê eletrônico. Entendi. Então, o contador ele vai entrar, vai anexar o que precisa e vai fazer o acompanhamento do processo. Ótimo, muito bom mesmo. E não precisa nem ir até a Receita Federal. Não precisa. Contrata um contador. Isso. Já vai fazer a leitura ali, interpreta, vê quais documentos precisa, digitaliza e manda. Isso mesmo. Muito bom, muito prático. O contador ele veio para facilitar a vida do contribuinte. É isso, precisa. Informações muito técnicas, né? Precisa ter essa desenvoltura toda. Mais uma aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ganhos com criptomoedas. Você sabe que eu não investi nada em criptomoedas ainda, mas não é nada, tá na moda, né? Criptomoedas precisam ser declarados? Verdade. Mesmo não tendo lucro. Eles são obrigatoriamente necessários declarar. Mesmo sem lucro? Mesmo sem lucro, precisa declarar. Anotou aí? Você que investiu na criptomoeda, fica esperto. Despesas médicas são dedutíveis sem limite? É uma verdade. Verdade? Não tem limite despesa médica. Você pode ter ali várias consultas médicas, só precisa pegar a nota fiscal, né? Tá. Então, foi numa consulta, porque hoje é muito comum. Nós temos um plano de saúde, Sim. mas a gente chega no médico e ele fala, olha, não aceito seu plano de saúde, você precisa pagar a consulta. Verdade. Pagou a consulta ali em torno, geralmente, de 500 até 750 reais, que eu já vi, né? Nossa. Inclusive, já paguei, que isso é uma dor minha também, né? Pede a nota fiscal, tá? Pede a nota fiscal e guarda ela para a sua declaração de imposto de renda. Muito bom. Eu adorei essa brincadeira de mito ou verdade. Viu? Facilita, fica leve, né? Fica fácil de gravar também, eu gostei. Olha, eu queria aproveitar que a gente tem mais alguns minutos e eu queria falar sobre o MEI, que é o microempreendedor individual. Isso mesmo. Como que é? Quem que é o MEI? Quem que são essas pessoas? Quando que se enquadra nesse tipo de personalidade jurídica? Isso. Né, o MEI ele veio para facilitar mesmo a vida do autônomo, né? Então, a manicure, né? A cabeleireira, né? A esteticista, né? Elas precisam abrir um MEI para poder declarar ali a sua renda de forma correta. Porque se ela for receber como pessoa física e for pelo imposto de renda, a gente sabe que a alíquota chega aí até 27,5%. Né? E se ela abre um CNPJ MEI, tendo aí um faturamento de até 6.750 por mês ou 81 mil anual, né? Ela se enquadrando nisso, ela vai pagar uma guia fixa de em torno de 70 a 80 reais. Nossa, Tá? fica bem mais barato. Fica muito mais em conta. E aí ela tem direito também à aposentadoria, licença maternidade, auxílio doença e até pensão por morte para os dependentes.
Que legal! Eu acho que muita gente não sabe disso, né? Ou se abre o MEI para fazer a contratação e se ela não recolher esse valor de R$70, R$80 por mês, o que acontece? Ele vai ser inscrito até como o CPF dela como corresponsável, tá? E aí, se ela começar a atrasar muito as guias, receber notificações lá no ECAC da Receita Federal, né? Não tendo um contador para poder avaliar se está chegando, acompanhar essas notificações, ela perde o MEI, a pessoa perde o MEI. Perde a oportunidade desse tributo reduzido, é isso? Isso, aí ela perde o MEI e ela vai para um regime que chama lucro presumido, que a alíquota é 16,33%. Ah, então não extingue a empresa não, dela? Não, o CNPJ não é baixado, tá? O CNPJ, ele muda de regime. Tá? E se ela deixa de declarar as declarações anuais do MEI, pode acontecer a inaptidão do CNPJ, que é a omissão. Então, ele fica inativo, mas não baixado. Olha, e se ela nunca recolheu e de repente precisar, teve um problema de saúde ou engravidou, ela consegue receber assim ainda o auxílio maternidade, o auxílio doença? Então, aí é um problema, porque o período de carência do MEI, ele começa a contar com o primeiro pagamento em dia, né? Porque o governo ele instituiu o MEI, que é um benefício, veja bem, você pagar R$70 ou R$80 e ter direito a uma aposentadoria, né, a um auxílio maternidade, é um benefício muito grande que o governo está nos dando, né? Só que, em contrapartida, ele quer o pagamento em dias. Tá? Então, assim, não pagou em dias, está deixando de ter ali o período de carência contado. Então, se a pessoa atrasou o MEI todo, vai chegar lá na hora do salário maternidade, ela for querer regularizar, pode encontrar problemas aí com o INSS. E por ser considerado mais simples, assim, precisa de contador ou fica muito oneroso ter um contador para cuidar desse procedimento contábil para um MEI? A lei do MEI, ela não instituiu um contador. Então, ele não é obrigatório por lei ter um contador. Mas a nossa recomendação, diante da prática que a gente vê em escritório, é muito útil ter um contador ali, principalmente se quiser crescer, né? Porque esse MEI, ele constitui o CNPJ. No Sebrae, ele faz isso gratuitamente. Ele vai lá e constitui o CNPJ. E aí, ele está lá, está recebendo como pessoa física. Então, já não está certo. Porque ele tem que abrir o CNPJ, abrir uma conta jurídica. Para ele abrir uma conta jurídica, o banco vai pedir uma previsão de faturamento ou um faturamento assinado por um contador. Né? Então, por isso que o contador para o MEI é muito útil. Esse MEI ele pode participar de licitações, ele vai precisar de um contador para isso. Entendi. Né? E na contabilidade humanizada, vamos dizer assim, fica mais acessível honorários? Porque tem escritório que cobra um salário mínimo, meio salário mínimo, mas aí ficaria muito pesado para um profissional assim. Sim, a gente tem lá um orçamento para empresas MEI, né, que ele gira aí em torno de 180 a 250 por mês. Tá? Então, dentro disso, a gente coloca ali alguns serviços inclusos, né, para que ele tenha ali a possibilidade de crescer mesmo, como qualquer outra empresa. E de forma estruturada. Correta, segura, evita multa. Evita perder o MEI. Se não pagou a guia, eu sou a chata do mês e vou lá e cobro ele. Isso é muito bom. Adriana, nosso tempo está terminando, infelizmente. Gostei muito, acho que vai ser muito útil para todos de casa. Acrescentou muito conhecimento para mim, né? Não sou contadora, fiz técnico em contabilidade, sabia? Mas na prática, no dia a dia, não. Eu delego essa tarefa para você. E se você é de casa, quer mais informações sobre a Adriana, já anota o Instagram dela. É @Adriana_Muraro. Não é isso? É isso mesmo. Eu queria ouvir suas considerações finais. Quer mandar um abraço para alguém, dizer alguma coisa? Fique à vontade. Agradecer primeiramente a Deus, né? Porque todas as oportunidades que a gente tem na vida sempre vêm dele. Né? Por ele, para ele, são todas as coisas. Amém. Né? Agradecer por estar aqui, por ele ter me apresentado você, por você ser essa bênção que você é. Amém. A minha família, né, que acredita na profissional. A minha equipe, que me ajuda todos os dias. E passa aí para todos os clientes, né, essa visão da Adriana. Porque a visão da Adriana é, vamos deixar a contabilidade bem leve, né? A gente precisa deixar o fardo do outro leve, porque a Bíblia pede para a gente ser assim. Né? Então, não é sobre a Adriana, mas sobre o Deus que a Adriana serve. Né?
carregar aí os fardos uns dos outros, né? E cumprir a lei de Cristo. Então, eu falo que a minha missão na contabilidade é essa, deixar a contabilidade leve para as pessoas. É fácil, só precisa de um profissional qualificado ali atrás. Amém, obrigada. Gente, que emoção, né? Que lindo. Ai, vou te dar um abraço forte. Nosso tempo acabou, então não vou compartilhar mais aqui, mas fica um beijo para você. O programa Cartório Passo a Passo a gente encerra por aqui. Um beijo, até semana que vem.